Esse mês a gente aproveitou o Dia Internacional do Rock para pensar nessas nossas referências. E aí o Costela já contou um pouquinho aí do Nação Zumbi. E eu vou falar dos Mutantes. Os Mutantes, na verdade, eu comecei a ouvir Mutantes sem ouvi-los diretamente, né? Eu comecei a ouvir Mutantes através das regravações, porque muita gente regravou, né? Marisa Monte, Cássia Eller, Pato Fu, tem muitas regravações por aí de vários clássicos dos Mutantes, e aí foi assim que eu comecei a prestar mais atenção no som dos caras, dar mais atenção para os discos. No nosso acervo aqui a gente tem 2 dos discos deles, e aí vale muito a pena contar essa história para vocês, porque Mutantes foi uma banda que surgiu num momento onde o Brasil estava muito dividido musicalmente entre aquele movimento bossa nova, né, que era um movimento que, apesar de adorar a bossa nova, eu amo, sou muito apaixonada, mas era um movimento meio elitizado, meio quadradinho, era aquela coisa calma, né, um banquinho violão, aquele sonzinho de apartamento. E do outro lado tinha a galera do chamado Iê, 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 da Jovem Guarda. E provavelmente vocês nunca vão ouvir a gente aqui no Sarau do Vinil falando da Jovem Guarda, falando do Roberto Carlos, porque acho que, enquanto movimento, era bem coxinha, bem limitado musicalmente, então vocês não vão ouvir provavelmente a gente dando audiência para esses caras. Mas enfim, a cena musical estava muito dividida nesses dois, era o Bolsonaro e o PT, né? Era tipo as extremidades daquele momento. Assim. E aí surgiu Mutantes. Mutantes surgiu através do movimento da Tropicália, né? Na verdade, surgiu a Tropicália, o tropicalismo, né? Gil, Caetano, Gal, e tanta gente, Tom Zé, e era uma galera que estava fazendo uma música brasileira, mas com outras referências, muito mais ousada, né? Musicalmente muito rico, fazendo muito mais barulho. E aí, nesse bonde do tropicalismo, Caetano, num dos festivais da década de 60, ele queria apresentar uma música, mas ele queria que tivesse uma pegada meio rock and roll. E aí ele convidou os Mutantes, alguém apresentou o trio para eles, né? Essa capa aí que vocês estão vendo agora é o primeiro disco, que na verdade eles ainda nem chamavam Mutantes, eles ainda eram em 6 pessoas e o nome da banda era Os Seis. Então esse foi, na verdade, o primeiro disco em 66, mas esse disco, putz, vendeu 200 cópias, então assim, quase não teve representatividade. E aí, o próximo, pode mostrar o próximo aí, que é oficialmente o primeiro disco, não, essa é só uma imagem deles mesmo, mas a próxima já é a capa. Isso, esse aí. Esse sim, de 68, é o primeiro disco dos Mutantes, que está na lista, e já de cara os caras já entraram revolucionando, né, musicalmente, as influências da guitarra, os experimentos que eles faziam com vários instrumentos, o jeito de cantar, as misturas, as referências. Então tem vários clássicos nesse primeiro disco, vale muito a pena, e cada música é uma viagem psicodélica diferente, assim. Nada é óbvio quando a gente fala dos Mutantes, né? Foram 5 discos muito importantes com essa formação dos 3, né, dos irmãos aí, o Arnaldo, o Sérgio e a Rita Lee. Esse é o segundo, que é de 69. Essa tem uma história aí que dizem que foi a Leila Diniz, uma socialite da época, que emprestou esse vestido de noiva para Rita, para ela se apresentar. E nessa mesma época que eles participaram com Caetano, né, de um dos festivais, era com aquela música Proibido Proibir, do Caetano. Mas existia um movimento no Brasil que era contra o rock and roll, contra a guitarra elétrica, chegou a ter uma passeata contra a guitarra,
vários artistas participaram, inclusive Elis Regina, que anos depois passou a ser uma das melhores amigas da Rita, mas ela estava lá naquela passeata também. E o que aconteceu é que eles foram extremamente vaiados, é um clássico aí da história dos festivais, porque o Caetano surtou com as vaias, apresentando a música com os Mutantes, e ele fez um discurso emblemático, que depois foi até, o áudio foi recuperado, foi lançado num dos discos do Caetano. Se vocês derem um Google aí, vocês vão achar esse discurso, que o Caetano ficou realmente revoltado, chamou atenção para que juventude era aquela, né, como assim, vaiando os caras, vaiando essa expressão musical, mas enfim, Mutantes, independente das vaias, acho que o lance era esse, ou você amava ou você não entendia, né, se ficava incomodado, o que estava acontecendo, porque até hoje, se você parar para ouvir um disco do Mutantes, até hoje é chocante, é, é isso, cada música é uma referência, uma história e um mundo totalmente diferente. Esse é um dos outros discos extremamente importante, a Divina Comédia ou Ando Meio Desligado. Esse disco, inclusive, antes da pandemia, quando a gente ainda discotecava por aí, esse disco está no meu set exatamente por causa dessa música, Ando Meio Desligado. A maioria da galera deve conhecer uma versão que foi feita de forró. Costela, você lembra quem foi que fez a versão em forró dessa música? Eu não lembro, cara. Buchicho. Eu lembro que eu dancei muito isso daí no rolê, mas eu não lembrava quem tinha feito. O cara tocava no forró da Lapa, era loucura. Olha, era mesmo. Então, para quem não conhece, Remeleixo da Lapa, exatamente. Para quem não conhece essa versão original, por favor, procura aí. É um disco incrível, incrível, incrível. Pode seguir aí para o próximo. Esse a gente tem também. Eu acho que o próximo que a Má vai mostrar a gente também tem. Essa capa é incrível também. Esse disco acho que é de 71. E é essa pegada psicodélica total, né? Não era só no som, assim, era também no visual, também na maneira como eles se apresentavam, na atitude, na arte gráfica dos discos. É tudo uma experiência muito psicodélica quando a gente fala de Mutantes. Esse disco a gente também tem. Esse é o último, com a Rita Lee ainda na formação. E aí é muito polêmica essa história da saída da Rita, né, dos Mutantes, porque ela diz que foi expulsa, o Sérgio diz que, na verdade, ela e o Arnaldo, que eram casados, eles eram um casal, na verdade eles se separaram, e aí o Sérgio diz que na separação a Rita meio que abandonou a banda, comunicou que ia sair, e aí o Arnaldo também não gosta nem de tocar no assunto. Enfim, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas provavelmente foram esses corações partidos aí dessa relação, que acabou culminando no fim dessa formação. Claro que Mutantes seguiu, né, seguiu aí por muitos anos, como eu disse, no total são 15 discos no total, tem muita coisa que vale a pena vocês darem uma olhada, darem uma procurada, mas eu resolvi dar uma atenção especial para esses 5 primeiros discos, que são os que acho que mais influenciaram todos nós. E aí tem algumas fotos da galera, ó. Essa foto é bem tropicalista mesmo, né, ó, Gal Costa, o Gil, Jorge Ben, que aliás Jorge Ben tem uma das músicas, né, que a composição é dele, Minha Menina, e aí a gente fica pensando, caramba, Jorge Ben, como assim, virou rock, tem várias composições do Gil, do Caetano também nesses primeiros discos, são viagens interessantíssimas aí para fazer. E aí eles se reuniram de novo, acho que 2005, 2006, se eu não me engano. 2007. 2007 eles se separaram já, na real, hein, Cus? 2007 foi quando eles pararam com essa turnê. Eu lembro que em 2007 eles fizeram uma apresentação lá no Museu do Ipiranga, mas a Rita Lee estava, quem estava no lugar dela a Zélia Duncan.
Então, mas 2007 foi o ano, foi o último ano dessa turnê. Acho que foi 2005 ou 2006 que eles se reuniram, convidaram a Rita. A Rita, na época, deu uma declaração polêmica falando que achava que quando o velho se reúne ressuscitando banda é porque tá precisando de dinheiro. E aí foi um bafafá danado, mas ela não se recusou mesmo a participar. Aí eles convidaram a Zélia Duncan, né, na verdade, a pronúncia correta. Eu gosto muito da Zélia, mas, cara, é muito difícil ver outra pessoa no vocal dos Mutantes que não seja a Rita, assim, é muito difícil. Eu acho que, apesar de eu amar a Zélia, eu acho que ela entrou numa roubada na hora que aceitou esse convite, porque é uma referência e uma comparação impossível de ser feita, né? E aí eles ficaram com essa turnê aí quase 2 anos, em 2007, como Cus lembrou aí de um desses shows no Museu do Ipiranga, fizeram, na verdade, uma turnê internacional, né? E aí, em 2007, tanto o Arnaldo quanto a Zélia comunicaram que estavam saindo da banda para se dedicar mais às suas carreiras solos, mas o que o Mutantes fez, olha, 3 desses primeiros discos que eu mencionei aí, 3 desses 5 que eu mencionei, dos primeiros anos de carreira, de 68 até 72, 3 estão naquela lista de os 100 discos mais importantes do Brasil, aquela lista da Rolling Stones. Então, vale muito a pena conhecer a história dos caras mais de fundo. E aí, não tem como falar dos Mutantes sem falar de um cara que influenciou musicalmente os Mutantes, fez parte de muita coisa, de muitas músicas. Você vê o nome dele na contracapa de vários dos discos aí como compositor de alguns dos sons, e que também influenciou muito e fortaleceu muito o sarau do vinil, que é o Bororó, gente. Quem já foi um dia na casa do capeta, vulgo cachaçaria? Quem foi lá na época de ouro vai lembrar do Bororó, cara. E para quem não sabe, o Sarau do Vinil, no nosso primeiro ano, a gente passou 6 meses fazendo todas as edições do Sarau lá na cachaçaria. E muito por culpa do Bororó, assim, responsabilidade total do Bororó, o quanto ele nos incentivou, o quanto ele foi generoso com a gente artisticamente, o quanto em todas as edições a gente chegava lá com os equipamentos, com as coisas, ele já estava lá esperando. Essa foto é do nosso primeiro aniversário do Sarau do Vinil. Eu, Bororó, olha que jovem, gente, que eu tava. Olha aí, nem precisava de filtro nessa época, hein? O Bororó e a Nath também, outra amiga muito querida, mas assim, o Bororó foi por causa dele mesmo que a gente levou o Sarau. O Sarau começou num outro bar aqui na Ervante, que era o Degusta, que já não existe mais, e a gente acabou mudando pro Taberna, muito pelo Bororó mesmo, assim, pelo incentivo cultural, pela criatividade, pela generosidade dele, por aquela coisa de chamar a gente, de aquele sorriso que ele dava, aquela guitarra que ele estava sempre ali disposto a ajudar. A gente ficava apresentando o sarau ali no meio, e ele ficava lá atrás na guitarrinha, disposto, incentivando a galera, quem quisesse cantar, ele tocava. O cara extremamente humilde e genial, e eu passei a última semana ouvindo muito Mutantes, né, e vendo alguns documentários, e me reconectando com as histórias, para escolher algumas dessas histórias para contar com vocês. Mas aí no primeiro documentário que o Sérgio começa a contar do Bororó dentro do estúdio, e tirando som de objetos que a gente nem imaginava, e fazendo coisas loucas. Enfim, desde o primeiro documentário, que eu vi essa fala do Sérgio falando do Bororó, e fiquei pensando nesse privilégio que nós tivemos de conviver com esse cara e de aproveitar um lado cultural no Taberna que
Eu nem sei como é que tá lá hoje em dia, né? Infelizmente já não é mais uma referência por tantas coisas que acontecem ali, mas, putz, que privilégio, e assim, acho que a gente comentou durante a fala do Rony, né, do quanto nesses 9 anos, enquanto vários momentos a gente teria sido muito mais fácil desistir, e o Bororó é um cara que nesse primeiro ano, que puta, o primeiro ano era terrível, foi terrível, porque as pessoas não conheciam, a galera ainda não estava entendendo o que estava acontecendo, então a gente precisou muito desse apoio, desse abraço, dessa força. Então, Bororó deve estar fazendo barulho em alguma camada aí do nosso plano astral. Eu quero muito ler uma letra de uma das músicas que o Bororó compôs com Mutantes, porque, mano, eu ri muito e eu acho que é muito a cara dele, e a cara do Mutantes, e a cara de tudo. Procurem essa música depois. Chama Todo Mundo Pastou. Essa aqui podia estar no nosso livro, hein? Ó. Pasta 1, pasta 2, pasta 3, pasta 4, pasta 5, pasta 6, pasta 7, pasta 8, pasta 9, pasta 10, pasta 11. Eu também pastei. Bororó. É bem bororó.